Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais um Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A atividade de autônomo tem algumas diferenças em relação ao trabalho formal. Nessa matéria, você vai saber quais são as principais características caso escolha atuar nessa modalidade. O profissional é considerado autônomo quando não se enquadra nos 3 princípios básicos que caracterizam o vínculo empregatício. São eles: a pessoalidade, a habitualidade e a subordinação. Os taxistas, por exemplo, podem atuar das duas formas: ser contratado por uma empresa e seguir todas as regras estabelecidas pelo empregador, ou arrendar o táxi e trabalhar por conta própria. Para não correr risco, Joel, que está no ramo de táxi há 17 anos, optou pela garantia. Eu arrendando a diária fixa, se eu não fazia aquela quantia para pagar a diária, eu tenho que inteirar do meu bolso. E na comissão, eu trabalhando segurador, o que eu fazia, eu ganho a metade. Por exemplo, se eu fazer, vamos supor, eu faço dinheiro R$200 por dia. Aí eu abasteço o carro, gasto R$50 de combustível, o que sobra é rachado no mês, 50%. Já Lúcio, que está no ramo há 3 décadas e teve a experiência de trabalhar com carteira assinada, preferiu arrendar o táxi. Para ele, atuar como autônomo proporciona muitas vantagens. Então a gente faz o horário da gente, trabalha a hora que quer, para a hora que quer. E eu acho que a gente vive mais tranquilo, entendeu? E outra, em questão de ser autônomo, em questão de, diferente de uma empresa, que a gente é autônomo, a gente paga o INSS, né, para garantir o seguro da gente. Então é por isso que eu gosto de trabalhar assim. O advogado Daniel, que também é um profissional autônomo, explica as vantagens e desvantagens de trabalhar por conta própria. Eu acredito que a vantagem que os autônomos vislumbram, que é o caso, por exemplo, um advogado, por exemplo, ele tem a liberdade de atuar como e quando ele bem entender. A desvantagem é que ele não tem a estabilidade, ele assume o risco dessa atividade, ou seja, pode ser que em um mês ele tenha ganhos significativos, e pode haver mês em que ele tenha prejuízo. Mas, e os direitos trabalhistas, como férias, 13º e salário garantido no final do mês? O empregado, obviamente, com um contrato de trabalho, ele tem direito a esses benefícios. O autônomo, não. A diferença é que o autônomo tem os seus resultados ilimitados. Os resultados do autônomo estão ligados ao sucesso da sua atividade e à intensidade com que ele a realiza. E no quadro direto de Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho livra a empresa de ter que pagar horas extras de sobreaviso para empregado. Confira os detalhes. Seja nas férias ou nos finais de semana, o que o trabalhador faz quando aparece no visor do celular a ligação do patrão? Será que isso acontece muito? Já faltou algum funcionário dele, ele me ligou para eu poder ir no lugar dele, né? Às vezes sim, né? Mas quando a gente faz, a gente ganha um méritozinho, né? Depois, quando quer tirar alguns dias de folga. Na realidade, ela não chama para trabalhar, ela chama para a gente tirar algumas dúvidas, né? Que na realidade é um trabalho, né? Você ganha por isso? Sim. Não é no contra-cheque, mas a gente ganha de outro jeito. A consolidação das leis do trabalho estabelece que o funcionário tem direito ao adicional de sobreaviso correspondente a 1/3 da hora normal, quando sabe que o patrão vai ligar chamando para o serviço. Caso efetivamente trabalhe, deve receber hora extra equivalente ao período trabalhado. Agora, se a empresa deixar à disposição do empregado um aparelho celular, é caracterizado o sobreaviso, mesmo quando o patrão não informa antes que vai ligar? O que caracteriza o sobreaviso é a limitação à liberdade de locomoção do empregado, ou seja, o empregado, quando ele está de sobreaviso, ele fica normalmente em casa aguardando um chamado. E o fato do empregado utilizar um celular da empresa, isso não restringe a sua liberdade, ele não tem que ficar em casa aguardando o chamado. Se ao final do expediente você recebe um comunicado que estará de sobreaviso, normalmente, e é o que em regra acontece, o empregado fica em casa aguardando um chamado para que ele retorne ao trabalho. Mas independente ou não do celular.
Por causa disso, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho não aceitaram o pedido de um consultor de negócios da Liquigás em Santa Catarina. Na Justiça, o trabalhador alegou que deveria receber as horas de sobreaviso porque permanecia sob controle da empresa pelo celular. Por não ficar comprovado o chamado da empresa para o trabalho fora do expediente, o relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, concluiu não haver restrição na liberdade do trabalhador fora do serviço e que o funcionário não era submetido ao controle da empresa. Após o intervalo, a gente conversa com Jaqueline Metzner. Ela é consultora de finanças e vai trazer dicas importantes sobre como administrar bem o seu orçamento familiar. Não saia daí, que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Estamos de volta com o Trabalho em Revista. Como vão as suas contas? Está sobrando mês no seu salário? Você está tranquilo ou incomodado com a sua situação financeira? Esse é um assunto que a gente trata agora com a consultora de finanças pessoais e gerente regional do Sicredi, Jaqueline Metzner. Jaqueline, muito obrigada pela sua presença aqui. É possível estar tranquilo com a situação financeira? Sim, é possível. Com planejamento, a gente trabalhando os aspectos do planejamento financeiro pessoal, que basicamente eles são 3. Primeira questão é fazer dinheiro, cuidar da formação da sua renda, olhar com muito carinho para a sua carreira, onde você quer chegar e o que você está fazendo para isso. O segundo passo é usar o seu dinheiro com consciência, com inteligência e também planejar os seus sonhos para conseguir executá-los. Jaqueline, planejar vale também para quem já está no mercado de trabalho ou quem ainda está estudando, que vale esse planejamento? São 2 aspectos. Quem está estudando consegue olhar de uma maneira desde o início, mas a maioria das pessoas elas entram no mercado de trabalho mais por oportunidade. Um concurso que fez, uma atividade que apareceu, um emprego que ela foi lá e conseguiu entrar. E passa o tempo e às vezes a pessoa fica naquele ciclo sem olhar se ela está feliz, se ela está com a renda que ela realmente queria ter e se a carreira que ela está andando como poderia. Isso envolve o planejamento, por exemplo, a pessoa está numa carreira, numa renda X, será que ela não poderia estar melhor? O que está faltando? Às vezes, desde um curso de graduação, uma pós-graduação, um aperfeiçoamento, ou até, olhando pelo lado da produtividade, das competências comportamentais, são aspectos que fazem com que a carreira de alguém decole de uma maneira muito mais rápida. Isso você está falando é nesse aspecto de fazer dinheiro, né, que você disse inicialmente. Esse olhar para a capacitação, o que eu posso fazer, né, para ganhar mais, para aumentar a minha renda. O outro lado, quem ganha até relativamente bem, mas mesmo assim, quem ganha 100 gasta 200, como é que fica também para essa pessoa? Tudo é uma questão de hábito, é importante, independente do valor que ganhe, começar a organizar a sua vida financeira para que tenha uma margem para isso, colocar a parte do investimento como se fosse uma parcela, como se fosse uma obrigação. Às vezes a gente gasta com coisas que não vão agregar para a vida da gente. E isso vai também quando a gente não tem um rumo definido, quando não tem um objetivo feito. Às vezes, eu recebo, eu estou gastando meio sem critério, aí chegou o final do mês, o salário não acompanhou, o salário acabou antes de terminar o mês, aí acaba entrando em cheque especial, em algumas dívidas que são para pagar consumo e que não vão agregar renda. Então, o planejamento financeiro pessoal, ele parte em fazer o seu orçamento, é importante tirar um tempinho, mesmo que não goste, colocar no papel tudo o que gasta, e colocar quanto que é meu orçamento para minha moradia, para o meu transporte, para a cultura, para a educação, a colocar no papel quanto que você gasta em cada item, para quê? Para organizar, para ver se está adequado, porque em alguns lugares você vai ter que cortar alguns itens e intensificar outros itens, até porque tem gente que diz assim, eu não faço uma pós-graduação porque é muito caro.
Gente, mais caro é não ter a pós-graduação, porque você não consegue ganhar mais, você não consegue preparar a tua carreira se você não tiver a formação. Então tem coisas que são gastos, tem coisas que são investimentos, e para você usar o seu dinheiro com consciência, com inteligência, como diz a palavra frugalidade, que é gastar o seu dinheiro com inteligência, para você ser uma pessoa frugal, você tem que fazer escolhas adequadas e que vão agregar valor, e que não sejam aquelas despesas que vão simplesmente o dinheiro ir embora e você não viu para onde foi. Jaqueline, você falou uma palavra que me parece essencial nessa questão de dinheiro, de gastar e guardar, que é escolhas, né? Ter um orçamento, fazer um planejamento significa fazer escolhas, e isso nem sempre é fácil, né? Como você optar, porque a gente quer vestir bem, comer bem, viver bem o hoje, e ainda carro, e ainda, né, bens maiores. Como conciliar tudo isso, né? É afastar o sonho, é deixar o sonho para mais tarde? E eu vou acrescentar mais um ingrediente nesse equilíbrio que a gente tem que fazer em cima do nosso orçamento, que é pequeno, e as nossas vontades, que são muitas, as heranças do passado. Algumas pessoas ainda têm dívidas. Aquelas compras impulsivas que fizeram no passado, que parcelou para frente, que ainda precisa pagar. Então nós temos as heranças do passado, nós temos o viver o presente. Se eu morrer amanhã, eu quero ter aproveitado a minha vida. Só que se eu viver bastante, eu preciso ter uma tranquilidade financeira para viver bem. Então eu preciso organizar as heranças do passado, ter uma vida bacana, vida legal, e também pensar no meu futuro. Isso volta novamente para aquela questão do orçamento, eu colocar no papel, eu controlar e eu tomar decisões em cima disso. É igual ao doce e a dieta. Estou de dieta, que era um objetivo maior, que é saúde, que é ter um corpo bacana, e muitas vezes a gente se vence pela tentação do chocolate, de um chopinho, de algumas coisas que quebram o nosso sonho. Que é o de hoje. Isso, na vida financeira é a mesma coisa. Eu tenho que me dar alguns prazeres, sim, mas o meu prazer não pode ser maior do que eu estou ganhando, do que eu estou conquistando. Então eu tenho que fazer o equilíbrio, tenho que sempre fazer a escolha entre o prazer e o futuro, sem esquecer daquilo que a gente trouxe do passado, porque o maior patrimônio ainda é o nome. Jaqueline, e para a gente encerrar, queria só que você reforçasse a dica para quem está nesse momento ainda embananado, com dívidas, com dificuldades, mas que quer se organizar. Assim, na prática, o que essa pessoa deve fazer? A primeira coisa que ela precisa fazer é respirar, sentar e colocar no papel. Então, coloca no papel toda a sua situação, desde contas, dívidas, até o orçamento, o que faz hoje, e principalmente coloca os seus sonhos no papel. Para quê? Para a gente dar um preço para eles. Quanto custa conquistar cada um deles? Porque a partir disso, eu vou diminuir algumas contas do meu orçamento para encaixar o meu sonho. No momento, por exemplo, eu tenho o sonho de ter um carro. O carro custa 50 mil. Eu vou conquistar ele daqui X tempo, eu preciso abrir mão de algum jantar, de alguma roupa, de alguma coisa que não precise tanto para conquistar o sonho. Então tudo são escolhas, e o maior motivador das escolhas são os nossos sonhos. Jaqueline Metzner, consultora financeira, muito obrigada por todas essas dicas, que eu tenho certeza que valeu para todos nós que estamos ouvindo. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento, acessando a página do TRT na internet e clicando no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.